Bom dia, seja bem-vindo ao programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O ano de 2019 foi um ano de muitas e importantes realizações para a Igreja em Portugal. Hoje fazemos um pouco o balanço dessas atividades e para tal convidamos o Hélder Joaquim Moreira, dos 70, e responsável e líder da Igreja no nosso país, a quem eu desde já agradeço ter aceito o nosso convite, e começando por perguntar que este foi realmente um ano especial para estas atividades. Logo no início do ano, a Igreja faz um anúncio ao nível mundial que vai lançar uma versão em filme do Livro de Mórmon, que as pessoas normalmente conhecem por causa do nome da Igreja. Foi um trabalho, e está a ser um trabalho importante, porque o Livro de Mórmon, para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, é uma outra testemunha do Salvador Jesus Cristo, que complementa a Bíblia. E fazer filmes, vídeos sobre o Livro de Mórmon visualiza as histórias contidas nas Escrituras no que se refere ao Livro de Mórmon. E dá uma perspectiva muito diferente, muito mais vívida, não só para os jovens, como para as famílias, visto que nós temos uma prioridade que é o ensino e a leitura das Escrituras no lar e com cada membro da família. Então ter estes filmes disponíveis em série é algo fantástico para poder termos uma visão, por vezes até diferente ou distinta, do que foram todas aquelas histórias nas Américas. Estes filmes sobre o Livro de Mórmon acabam por ser também uma explicação porque é que às vezes há uma certa confusão das pessoas conhecerem a Igreja como os Mórmons. Eu sei que houve uma declaração da própria presidência da Igreja a clarificar um pouco esta confusão que existe em relação ao nome da Igreja, porque não existe nenhuma Igreja Mórmon, mas sim a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Porque essa declaração da primeira presidência a tentar clarificar um pouco o nome da Igreja? A razão principal é que não se poderia substituir o nome verdadeiro e real da Igreja por uma alcunha ou qualquer outro nome, mesmo que seja importante para nós. Portanto, o nome da Igreja da qual o próprio Salvador assim fez questão que fosse chamada a sua Igreja, é a Igreja de Jesus Cristo, portanto leva o seu próprio nome. No Novo Testamento nós sabemos que os membros da Igreja eram conhecidos como santos e nós estamos na última dispensação, e isto para poder explicar numa época em que Jesus Cristo virá pela segunda vinda, isto é, nesta última dispensação. Aí a razão do nome ser a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nenhum outro nome pode substituir o nome do próprio Salvador. Por volta ali da primavera tivemos um evento aqui em Portugal, em Lisboa, e que tem a ver com uma das primeiros símbolos ou cerimónias relacionado com até à inauguração do Templo de Lisboa, que foi a colocação de uma estátua no pináculo do Templo de Lisboa, que tem estado em construção estes últimos 3 anos. Que simbolismo teve esse momento? Foi um ato muito especial, único. Tivemos algumas personalidades convidadas e presentes que visualizaram este evento. A colocação da estátua do Anjo Moroni no Templo de Lisboa representa a pregação do Evangelho para todo o mundo, e Portugal é um exemplo nesse sentido. Portanto, foi uma iniciativa e um evento que publicamente foi muito bem acolhido pelos vizinhos, porque muitos deles também seguiram a construção do edifício durante os 3 anos. E aquele momento foi especial, a colocação da estátua no pináculo do templo. Hoje aconteceu a colocação do Anjo Moroni no pináculo do templo, que é algo muito simbólico, singelo, mas simbólico, porque o Anjo Moroni representa a pregação do Evangelho, e também a informação sobre o Livro de Mórmon, do qual, junto com a Bíblia, são 2 testemunhos de Jesus Cristo. E foi um momento único para a Igreja em Portugal e para os membros. Esta cerimónia, pelo que eu sei, pelo que me dá de saber, é uma cerimónia que para a comunidade é importante. Não é o encerrar da construção do templo, mas é um momento especial em que até quanto mais não seja, para quem está de fora, passa a ser visível ali uma figura em cima, brilhante. Portanto, é um momento de ultrapassar um momento quase que de não retorno, não é? Mas, acima de tudo, para mim, o que é interessante nesta cerimónia, tal como noutras em que eu já tive o prazer de estar aqui, é que
estou perante uma comunidade que se abre, que não tem qualquer receio de trazer gente de fora como eu, de explicar, de responder às questões que nós colocamos e, portanto, para mim esse é o dado mais interessante, no fundo termos aqui uma dimensão cívica, uma dimensão social de uma comunidade que não está fechada sobre si mesma, mas que vê até este próprio espaço como um espaço da cidade, para oferecer à cidade, para os vizinhos poderem passear pelos jardins que estão aqui, portanto, uma comunidade aberta. Por esta altura também foi anunciado que o templo iria ser inaugurado em setembro e que em agosto todo o público poderia visitar. Como é que decorreu esse tempo em que a Igreja decidiu colocar em portas abertas o templo a toda a comunidade aqui em Portugal e a todos os visitantes? Olha, foram, eu diria, 3 semanas únicas para a população em geral e não só os turistas que estiveram em Portugal naquela época de agosto, não é? Por várias razões. Nós tivemos, uma das primeiras sessões foram os próprios trabalhadores do templo, que foram convidados e ter um dia especial só para eles e os seus familiares para ver a obra concluída. Foi um momento fantástico para as famílias. Tivemos um outro momento... Quando disse trabalhadores, os operários que trabalharam na construção. Okay. Na empresa de construção. Sim, sim. Não é? E que tiveram comentários únicos. Eu vou-lhe dizer que uma das esposas desses operários disse que foi a primeira vez em mais de 30 anos que o marido trabalha na construção civil que chegava feliz a casa após um dia de trabalho. E o comentário do marido foi que foi a única vez ao longo de tantos anos que uma empresa lhe forneceu água, uma coisa muito simples, sistematicamente, e que ele sentia muito bem naquele ambiente e no tipo de trabalho que estava a fazer. Tivemos também um dia destinado para os vizinhos, aqueles que de alguma forma sofreram com o barulho da obra, e então todos eles foram convidados e ficaram muito felizes pela obra, pelo edifício daquele local, porque valorizou muito aquele espaço. E depois tivemos também personalidades públicas, tanto na área académica, na área também governamental, que culminou, vamos assim dizer, com a visita da Sua Excelência, o Presidente da República, ao nosso edifício, dentro deste espaço de tempo das portas abertas. Esteve também o Dr. Vera Jardim, o Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, que muito nos honrou também com a sua presença, e muitas empresas, no lado empresarial, também muitos empresários estiveram presentes. Enfim, várias entidades que nos honraram muito com a sua presença e, em particular, líderes religiosos, que também quiseram dar o seu contributo no que diz respeito a esta unidade e esta amizade e fraternidade que temos entre todos em Portugal, dar o seu contributo em visitar aquele edifício como um sinal de amizade e de simpatia para com a Igreja. Como é que foi receber o Sr. Presidente da República no templo? Qual é que foi a receptividade dele ao conhecer algo de novo? Foi, com certeza, o momento que nós não vamos esquecer. Em primeiro lugar, porque a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, na sua agenda, tem, sem dúvida, o tema, o diálogo interreligioso. E ele fez sempre questão, em particular comigo, a referir que tinha muito gosto em visitar o edifício, porque era um edifício único. E que havia um tempo limitado para o poder visitar. E então, ao longo do tempo, enquanto o edifício estava a ser construído, sempre mostrou muito interesse em poder, assim, estar presente. E participar. E culminou com a sua visita, que muito nos honrou, fez muitas perguntas sobre a própria instituição religiosa e ele estudou bem a matéria para saber quem nós somos e a visita foi muito produtiva da parte dele, conheceu-nos muito bem e este também é o foco, não só falarem da Igreja, mas saber que tipo de crenças, de que forma os membros vivem aquilo que são ensinados e também que tipo de doutrina nós ensinamos às famílias, porque é importante em qualquer país do mundo que um governo ou as maiores instâncias da nação saibam qual é o tipo de ensinamento que as religiões ensinam e divulgam aos seus membros da Igreja. E foi uma visita única e fantástica com a Sua Excelência o Presidente da República.
O Templo de Lisboa, Portugal e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi o local de uma visita histórica do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, no dia 29 de agosto de 2019. A comitiva do Presidente foi recebida pelo Elder José A. Teixeira, da Presidência dos 70, o Presidente da Igreja na área Europa, o Elder Gary B. Saban, e o 70 de área, Elder Joaquim Moreira. O Presidente de Portugal também recebeu a sua própria história da família, que inclui um quadro de 4 gerações emoldurado e um livro documentando a sua ascendência. A delegação fez uma visita guiada pelos jardins e interior do Templo de Lisboa, na qual o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa pôde ver em detalhe a requintada arquitetura e as salas de instrução. Esta minha visita aqui ao templo que vai ser dedicado de uma igreja cristã muito importante em Portugal, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com um número de fiéis, de irmãos, como dizem, de cerca de 50 mil, apesar de entre nós ter 30 anos, 30 e poucos anos, significa, por um lado, o reconhecimento da liberdade religiosa em Portugal. Eu agradeço a esta igreja a sua obra social, que existe em todo o mundo, é uma parceira muito qualificada das Nações Unidas, existem países de língua portuguesa, uma presença muito forte, como Moçambique, em termos de ajuda humanitária, mas tem também uma intervenção social e educativa no nosso país, já com um número de 60 mil jovens que, através da internet, acompanham a sua partilha de conhecimentos. Aproveitei para aqui vir, antes da dedicação do templo, e para, sobretudo, desejar a todas as felicidades para o seu futuro. Foi uma visita única que nos deu um grande valor por todo o trabalho e dedicação que os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias têm em Portugal. Foi um reconhecimento do nosso empenho, do diálogo interreligioso, do nosso excelente ambiente entre todas as religiões, com todos os governos em Portugal, desde que, a partir de 74, nós estamos implantados no país, e, efetivamente, a visita da Sua Excelência, o Presidente da República, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos pontos mais altos que nós tivemos nas portas abertas em relação ao edifício do Templo da Igreja. Quis saber muito sobre a Igreja, a doutrina da Igreja, a obra social que nós também fazemos em Portugal, o trabalho voluntário que os membros fazem. Interessou-se muito sobre os estudos que envolvem os jovens e toda a faixa etária em relação à Igreja, e foram momentos fundamentais sobre a família. Falamos muito sobre a importância da família e várias perguntas sobre a importância do templo e o porquê que ele é tão sagrado para todos nós. E foi, sem dúvida alguma, uma oportunidade de estarmos com ele, saber os seus sentimentos e pensamentos que relacionam, como o Sr. Presidente diz muito bem, como cristão, como católico, do qual nos honra tê-lo recebido em nosso espaço. Porque o templo é o edifício mais elevado para a nossa adoração e é onde fazemos sacramentos ou ordenanças, como o casamento para depois desta vida ou para a eternidade, que só num templo é realizado. Ora, isto fazia com que nós fôssemos para Madrid atualmente, mas no passado para a Suíça, para Frankfurt, inclusivamente para Londres. Ora, ter o templo em Portugal é uma oportunidade única dos membros portugueses não terem uma deslocação tão longa e com as suas famílias, com os seus filhos, desfrutarem, para além do templo, o espaço verde e de jardim tão bonito que aqui se encontra no Parque das Nações. A reflexão faz-se, obviamente, muito no templo ou nos ofícios religiosos, mas faz-se no contacto com a realidade da natureza, tanto quanto ela pode florescer numa grande metrópole como é Lisboa.
a oportunidade única, antes do templo ser dedicado, de poder saber mais sobre a vossa vida, sobre o vosso ensino, sobre o vosso espírito missionário, sobre os vossos projetos de futuro. E tudo isso é positivo para Portugal. O templo, depois deste período de portas abertas, acaba por ser inaugurado em setembro. Que tipo de evento foi esse? O que é que se inicia a partir daí em relação ao templo? O templo foi inaugurado com a presença de um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, o Elder Anderson. Tivemos também, dentro desta comitiva, o Elder José Teixeira da Silva, que pertence à presidência dos 70, que muito nos honrou com a sua presença, até pelo facto de ser português, que também esteve presente na visita da Sua Excelência, o Presidente da República. A partir daí, da inauguração, temos grandes oportunidades de poder usufruir de ordenanças que nos obrigava a ir a Madrid ou outros templos na Europa. Ora, agora os membros da Igreja em Portugal podem, num curto espaço de tempo de viagem, visitar o templo e realizar ordenanças que os levariam a levar viagens para que eles se sintam mais próximos de Deus. Este evento da construção e dos vários momentos de inauguração do templo acabou por ser também um ponto de ligação com as entidades, outras religiões e outras entidades não governativas em Portugal. A Igreja, por norma, não é de agora, participa em muitas deste tipo de realizações. Um exemplo disso é o METIR, esse encontro de jovens que a Igreja, mais uma vez este ano, teve representantes nesse evento. O METIR é organizado pelo Alto Comissário das Migrações, portanto uma entidade governamental, em que reúne 3 jovens de cada religião em Portugal. E porquê? Porque é um momento de partilha, é um momento para que os jovens saibam o que é que representa cada religião, quebrar preconceitos, informações erróneas, e que a partilha deste conhecimento seja uma semente para que eles possam depois, perante os seus filhos, dizer: esta igreja é válida neste sentido, conheço muito bem a outra determinada igreja e são boas pessoas, isto é, e nós queremos efetivamente que haja este fruto ao longo dos anos, e este é um dos propósitos do qual os nossos jovens, com muita alegria, participam no MITIR. 3 jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias participaram em julho na iniciativa MITIR 2019. Este encontro interreligioso, organizado pelo ACM, Alto Comissariado para as Migrações, em conjunto com o Grupo de Trabalho das Igrejas, reuniu durante 4 dias 19 jovens de 8 comunidades religiosas diferentes. É já o 4º ano de realização desta iniciativa, que tem sempre lugar na aldeia histórica de Castelo Novo, concelho do Fundão. Renato, Marta e Kelly traziam muitas expectativas para este tempo de convívio e partilha. Achei interessante porque é uma coisa que nós estamos acostumados a estar com pessoas da nossa própria comunidade, não é? De igreja, então eu achei muito interessante, achei curioso. Isto é uma oportunidade única de poder conhecer jovens da mesma idade que eu em outras religiões e poder encontrar algo em comum entre todos. O que me fez vir mesmo foi a curiosidade, também como a Kelly falou, de poder lidar com pessoas de outras denominações, de outras comunidades e ver o que nós temos em comum e interagir de maneira positiva. A minha preocupação era mesmo haver outras religiões que não aceitassem a nossa e houvesse talvez algum comentário menos negativo, alguma discordância, mas o meu objetivo desde o início, desde que vim para aqui, é poder encontrar algo em comum, portanto aprender a respeitar todas as religiões. Uma coisa que nós fazemos é perguntar o que é que vocês acreditam, o que é que vocês não acreditam. Apesar de algumas coisas não serem iguais, desde o início achámos interessante e o diálogo sempre foi fantástico. Perguntaram, por exemplo, quais eram as diferenças entre as nossas religiões. Foi tipo, ok, nós acreditamos nisto, eu sei que vocês também acreditam nisto, mas qual é a diferença? E foi interessante, acho que foi mais uma coisa curiosa, como quem quer saber, por exemplo, uma coisa da minha vida, porque é que eu acredito nisso. Foi interessante porque eu não tinha esse conhecimento e pude ter a oportunidade de perguntar algumas questões, como a crença de cada um, em que Deus acreditam, o que fazem para adorar a Deus. Tinha algum receio de não poder responder a todas as perguntas, mas algo que eu sempre acredito é, se eu não souber a resposta, eu sou honesta, olha, não sei a resposta, mas eu sinto-me bem onde eu estou, não é? Então sempre fui por aí, por esse caminho. Penso que um dos princípios que eu vou levar daqui é o respeito, não é? Nós aprendemos muito durante estes dias sobre o diálogo interreligioso e eu penso que para ter um bom diálogo é essencial ter o respeito, não é? Mútuo, tanto por nós e pela outra pessoa, não é? E isso é importante ouvirmos o que o outro lado tem a dizer também.
Há aqui um grande sentimento então de partilha entre não só os membros que são participantes da Igreja e das outras religiões. Isso nota-se em outros eventos em que a Igreja participou. Sei que a Igreja também participou num evento que tinha como preocupação a ligação dos líderes religiosos e das religiões às instituições de saúde, os hospitais e clínicas, e o acesso a ministrar, digamos assim, aos doentes, àqueles que estão internados nessas instituições. Pode-me falar um bocadinho sobre este evento que foi realizado? O evento ele foi organizado pelo Grupo de Trabalho do Diálogo Interreligioso da Saúde, e aqui temos que dar muito mérito ao Padre Fernando Sampaio, que já há muitos anos ele se tem envolvido nestas matérias, e foi uma conferência também para celebrar a lei da saúde pelo qual as religiões têm acesso a ministrar os seus crentes quando eles estão nos hospitais. E esta conferência teve como propósito não só valorizar a lei que está vigente, mas também, de alguma forma, partilhar os desafios que as religiões têm no acesso aos seus pacientes, isto é, não aos seus pacientes, mas aos seus membros doentes nos próprios hospitais ao longo do país. Foi um tempo bastante especial. Nós tivemos experiências de médicos que nos contaram a importância da religião na cura dos pacientes. Temos alguns desafios. Os refugiados, por exemplo, que quando vão para o hospital, um dos maiores desafios é a alimentação. Por vezes os enfermeiros ou médicos pensam que eles não comem porque não gostam da comida, mas há uma questão religiosa. A comida também faz parte, em certas religiões, há umas certas normas de alimentação. Ora, tudo isto é uma partilha. Portanto, a religião não se quer envolver nas questões hospitalares. Apenas nós gostaríamos de poder ajudar os pacientes a se sentirem melhor, tanto no seu lado emocional e também espiritual, no processo de cura e de recuperação. Ora, queremos ser um parceiro e não propriamente nos imiscuir em assuntos que não são nossos, como é evidente. Falou um pouco da ajuda humanitária aí com o tema dos refugiados. A Igreja tem um ênfase e um trabalho mundial relacionado com a ajuda humanitária, não só em Portugal, mas em todos os países, e não é países com grandes necessidades primárias. Pode falar um bocadinho desse programa? A Igreja esteve envolvida e continua a estar no apoio aos refugiados a nível europeu. Vamos estar mais envolvidos a nível português, porque nós temos a perspectiva de receber mais refugiados para Portugal e nós queremos dar o nosso contributo nesse sentido, mas a nível mundial temos efetivamente trabalhado com organizações não governamentais que são importantes no apoio não só aos refugiados, mas também em catástrofes, para que as populações possam logo ser ajudadas. Trabalhamos com a Cruz Vermelha, a nível mundial, e com outras instituições de solidariedade social, exatamente para isso mesmo. E, efetivamente, nós queremos ajudar as populações que sofrem destas catástrofes e desta condição demográfica, por questões de guerras, para que, de alguma forma, se sintam mais aliviadas no seu sofrimento que estão a passar naquele momento. Hélder Moreira, agora, neste ano de 2020, com certeza há várias atividades planeadas e com certeza vai ser um ano especial. Pode-me perspectivar um pouco daquilo que vai ser este ano de 2020 e quais é que são algumas das prioridades para a Igreja? Temos uma em particular, que é a comemoração da primeira visão do profeta Joseph Smith, que está a fazer 200 anos este ano. E então vamos ter a Conferência Geral de Abril em Salt Lake City, mais vocacionada e focada nesta comemoração. Em relação a isto, vai haver depois diversas atividades a nível de cada país e a nível local, para que através dos jovens e das famílias possam relembrar, sentir e estudar melhor estes eventos e participar neles, para que assim possam ser edificados e possam estudar a importância deste ato a nível de toda a humanidade, vamos assim dizer. Porque foi a partir daí em que a Igreja foi restaurada e levou o nome de Jesus Cristo, portanto, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Portanto, isto vai ser o evento mais relevante que a Igreja vai organizar neste ano. Hélder Moreira, obrigado por ter estado connosco e ter feito este balanço e agora já em 2020 perspectivarmos as atividades que vão ser realizadas. Obrigado. Agradecemos a vossa atenção, desejamos um resto de um bom dia e até ao próximo programa.